Sejam bem-vindos a mais um encontro da Escola Bíblica, e esse é o momento quando a Igreja Batista Sinai tem o privilégio e a oportunidade de dividir com você parte do nosso conhecimento, da nossa visão sobre as Escrituras. Temos estudado o panorama do Antigo Testamento e agora nós vamos dar sequência a partir do livro de Miqueias. Você é o nosso convidado, sejam todos bem-vindos. Nós queremos orar e pedir que a graça de Deus seja sobre nós nesse encontro. Soberano e eterno Deus, louvado seja o teu nome. Nós te damos graças pelo privilégio desse encontro. E agora, diante da tua presença, pedimos por favor, Senhor, dá-nos uma visão panorâmica deste livro e de como podemos ser por ele edificados e alertados. Oramos e pedimos a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de lembrar que nós também temos um encontro presencial. Então, de qualquer parte onde você está acompanhando essa lição agora, é importante saber que aos domingos, de 8h45 às 10 horas, você encontra aqui, no espaço físico da Igreja Batista Sinai, a oportunidade de ver esses mesmos temas sendo debatidos na sala de aula, com mais amplitude, com mais tempo e também com uma riqueza maior de informações. O que nós vamos dar sequência na visão panorâmica hoje é, agora acompanhando o livro do profeta Miqueias. E o tema da nossa lição de hoje é o amor de Deus por seu povo. Através do profeta Miqueias, nós podemos compreender que Deus, ele julga, ele adverte o seu povo e as nações, mas ele também está revelando e demonstrando o seu amor na mensagem de esperança, que sempre aponta nos descaminhos do seu povo. Quando nós pensamos sobre o alvo de nossa lição, são três importantes alvos que têm a ver com o saber, o sentir e o agir. Então, nós queremos que você conheça como Deus aplica a sua justiça por meio das pessoas. Também nós queremos que você sinta ser humilde para se arrepender dos seus pecados. É isso que nós queremos que você sinta. E sobre o agir, que você venha demonstrar misericórdia aos necessitados. Quando nós olhamos então para esse pequeno livro que tem 7 capítulos, nós podemos dizer que Miqueias foi contemporâneo de Oséias, e que ele pregou no reino do norte, no caso Oséias, e Isaías, que pregou na corte, no reino do sul, e ele então está ali situado nesse período, tanto na linha do tempo com Oséias, como também com Isaías. Só que ele se dedicou especificamente a esse povo de uma comunidade Morissete, uma pequena vila ao sudeste da Palestina. É um profeta que tem uma expressão muito importante para a sua mensagem, é uma pequena comunidade. E ela leva em consideração a situação do Reino do Norte e como o Reino do Sul é alertado através do profeta Miqueias para que se volte para Deus, para que se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus, que é uma mensagem muito comum entre os profetas do Antigo Testamento. Vamos pensar então sobre as informações básicas desse livro. O autor, como já mencionamos, é identificado no próprio livro, Miqueias, cujo nome significa quem é como Yahvé, quem é como Deus. É uma grande e impactante interrogação. A data, e ela serve para nós situarmos esse contexto, 735 a.C., o que mostra que muito perto dessa data, o reino do norte, Israel, em 722, seria levado cativo para a Síria, de onde não voltaria mais. Mas é esse retrato
que serve também de alerta para o reino do sul. E assim como temos mencionado com outros profetas, os grandes descaminhos da nação de Israel, seja no Reino do Norte, seja também no Reino do Sul, quando se desvia dos caminhos do Senhor e quando se volta para falsos deuses, quando se volta para a idolatria e quando abandona os preceitos do Senhor, e então o profeta vem anunciando o julgamento e a sentença de Deus. O texto-chave para essa passagem, ou para essa narrativa aí de 7 capítulos, está aqui marcado como o verso 6, ou verso 8 do capítulo 6, que é um trecho muito importante sobre como Deus restaura o seu povo e o juízo de Deus, e ele vem marcado por interrogações muito importantes. Então eu associaria ao verso 6, ao verso 8, os versos anteriores, 6 e 7. Permita-me ler com você, eu quero convidar você para olhar isso no texto bíblico, Miqueias no capítulo 6, os versos de 6 a 8, especialmente o verso 8. Como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei ao meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? E então no verso de número 8, ele diz, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. São 3 coisas que esse verso reúne, você pode perceber aí. A pergunta é, o que é que eu vou dar, ou o que é que o Senhor declara sobre o que é que o homem deve oferecer a Deus. E o Senhor diz que pratique a justiça, que ame a misericórdia e que andes humildemente. Isso resume a essência dessa lição, desse livro. Que eu e você, que nós pratiquemos a justiça. Que nós vivamos uma vida justa, uma vida piedosa, pratiquemos a justiça. Segundo, que amemos a misericórdia. E terceiro, que andemos humildemente com o nosso Deus. Esse texto, que tem aí 7 capítulos, então está dividido em 3 principais porções. Capítulo 1 e o capítulo 2, o que nós encontramos aqui é o julgamento. Que julgamento? O julgamento de Jerusalém e Samaria. Israel está sendo julgado, veja, e esse texto também apresenta a esperança. Quando o Senhor faz o julgamento sobre o seu povo, também lhe confere uma mensagem de esperança. Mas numa divisão do esboço do livro de Miqueias, o capítulo 1 e o capítulo 2, eles trazem essa mensagem de julgamento e apresentam o dia da condenação. O Senhor condena os pecados do seu povo. Você pode encontrar isso aqui nos capítulos 1 e 2. A segunda parte do livro, do capítulo 3 ao 5, esse é um anúncio de restauração. Nós temos aqui também mensagem de julgamento, que envolve não a cidade, as regiões Samaria e Jerusalém, mas agora vejam, envolve os líderes. Julgamento dos líderes, os profetas, os sacerdotes e os príncipes. Também nós encontramos uma mensagem de esperança. E isso está sempre caracterizado
de uma forma que nós podemos olhar para Miqueias e enxergar um pequeno Isaías. Isaías tem essa característica do julgamento e da mensagem de esperança. O terceiro bloco e a última parte do livro fala do arrependimento. Os capítulos 6 e 7, ele vai falar, vamos dizer, da corrupção de Israel, mas também vai revelar a misericórdia de Deus. Isso faz com que essa terceira parte nós tenhamos o dia da sentença. E esse dia da sentença é também a ideia de que o Senhor, que julga o seu povo, ele reconhece a corrupção de Israel, mas o Senhor se compadece de Israel. Como você pode ver nesse quadro, o livro que tem 7 capítulos, dividido em 3 blocos, o julgamento, a restauração e o arrependimento. Em um primeiro momento, você percebe o julgamento de Jerusalém e Samaria, mas também a mensagem de esperança. Em um segundo momento, o julgamento dos líderes e também uma mensagem de esperança. E agora, a corrupção de Israel e uma mensagem de misericórdia. Isso também se refere ao dia da condenação, ao dia da consolação e ao dia da sentença do nosso Deus. O capítulo de número 6 serve para nos lembrar estas 3 coisas fundamentais que o Senhor requer de uma comunidade que agora vai representar a sua mensagem para o reino do sul, o Judá. Isso significa que o castigo, que as dificuldades que o reino do norte estavam passando ou passariam por conta do seu pecado, da sua desobediência e do seu abandono às leis do Senhor, eles serviam como um grande alerta para o reino do sul, Judá. Assim como também nos nossos dias, as dificuldades que percebemos em nossa geração, os descaminhos, eles servem de alerta também para que nos voltemos para o Senhor, para que percebamos o seu amor e a sua misericórdia, apesar de nossas fraquezas. E fiquemos atentos a essa realidade. Vejam, por exemplo, que Miqueias, em uma sentença, está traduzido aqui nessa frase, entre anúncios de julgamento e consolo, conforme a gente assemelha ao livro do profeta Isaías. Miqueias ensina o amor de Deus por seu povo e a maneira correta de agradar a Deus. Qual é a maneira correta de agradar a Deus? Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar com humildade diante de Deus. Guarde essas 3 coisas. Qual é a maneira correta de agradar a Deus? A maneira correta de agradar a Deus é que você pratique a justiça. A maneira correta de agradar a Deus é que você ame a misericórdia. E a maneira correta de agradar a Deus é que você ande com humildade na presença do Todo-Poderoso. Esta é a ênfase principal que nós encontramos aqui no livro. Por isso, o livro do profeta Miqueias, ele é sim comparado a um pequeno Isaías. É preciso dizer que pouco se sabe sobre Miqueias. As únicas informações aqui do livro é que o seu nome significa quem é como Deus. E sua origem moratita, ela vem dessa comunidade, uma aldeia a sudoeste de Jerusalém, chamada Moresete. Portanto, dentro dos arredores ou da região de Jerusalém. Quando nós pensamos sobre o alerta que Miqueias faz, isso está presente de maneira muito diluída aqui nos 7 capítulos que aparece a profecia de Miqueias. Miqueias, em sua mensagem, ele anuncia
julgamento de destruição, mas associado à esperança. O que significa que ele anuncia o julgamento, mas logo em seguida mostra o caminho de restauração. Sua profecia soa como alertas. E isto faz com que possamos sempre olhar a condenação, olhar o julgamento como uma coisa que deve também nos tocar. Ou seja, podemos olhar para o julgamento de todas as narrativas das Escrituras e devemos nos alertar diante desses julgamentos. Mesmo que o julgamento não seja um julgamento a seu respeito, mesmo que seja um julgamento a um rei pagão, mesmo que seja um julgamento a uma nação, mesmo que seja um julgamento a um personagem, qualquer que seja ele das Escrituras, todas as vezes que encontramos um julgamento na história bíblica, esse julgamento, conquanto não seja direcionado especificamente para mim ou para você, mas ele serve de alerta para que possamos ouvir. Quando você lê no Novo Testamento a mensagem de Jesus dizendo: ai de ti, Corazim, não é? E falando de outras cidades, esse ai nas palavras do Mestre Jesus, eles soam como uma sentença de julgamento, mas todas as vezes que percebemos isso, nós somos alertados. Quando ouvimos esta denúncia, para que também nós não incorramos nos mesmos erros e possamos nos voltar para Deus e conhecer que em seu amor há plena misericórdia e esperança. Por isso, o texto enfatiza que o que o Senhor requer de nós não são os sacrifícios ou a quantidade de sacrifícios, mas praticar a justiça, amar a misericórdia e andar na sua presença de forma humilde. Quando nós consideramos a palavra ouvir, ela vai aparecer várias vezes. Veja, por exemplo, você tem Miqueias, no capítulo 1, verso 2, você tem Miqueias no capítulo 3, verso 1, você tem Miqueias no capítulo 3, verso 9, no capítulo 6, verso 2, e no capítulo 6, verso 9. Miqueias 1, ouvi todos os povos. Miqueias 3, ouvi cabeças, líderes de Jacó. Miqueias 3, também os cabeças, os líderes de Jacó. Miqueias 6, agora o que diz o Senhor, ouvi. Miqueias 6, ouvi montes. Miqueias 6, 9, ouvi tribos. Eu quero convidar você para dar uma olhada nesses versos. São muito pequenos e dá para que você tenha uma dimensão de qual é o alerta. Ouvi, capítulo 1 aqui, ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo. No capítulo de número 3, o verso de número 1, disse eu, ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Ainda no capítulo 3, verso 9, ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominas o juízo e perverteis tudo o que é direito. No capítulo 6, aqui o verso de número 1, verso 2 e o verso 9, ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua casa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. No verso 2, ouvi montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. E ainda no verso de número 9, a voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que cita.
Como você pode ver em todos esses textos, o chamado é para ouvir a voz do Senhor. É um alerta. O Senhor, através do livro do profeta Miqueias, traz uma sentença e um julgamento sobre as ações, sobre a vida religiosa, sobre a injustiça e suas práticas no meio de Israel. Isso deve soar como um grande alerta para que Moresete, a pequena comunidade, a pequena vila ali ao redor de Jerusalém, a pequena aldeia, e também o reino do sul se voltem para Deus com o coração quebrantado, de forma humilde e buscando a misericórdia que vem da parte do Deus Todo-Poderoso. A pergunta que nós devemos fazer é qual é a influência de Miqueias. O profeta Miqueias, ele tem uma influência muito importante. E veja, provavelmente tinha profetizado em Jerusalém, e sua influência pode ser vista sobretudo na citação aqui, que nós encontramos em Jeremias 26, de 17 a 19. O livro de Miqueias, ele é citado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Se você observar, por exemplo, essa descrição e esse paralelo aqui, nós temos em Jeremias 26, 18. Os anciãos de Israel usaram Miqueias como argumento para salvar a vida de Jeremias, numa relação com Miqueias 3,12. Em Mateus 2, de 5 a 6, vejam, os magos se fundamentaram em Miqueias para encontrar Jesus, porque Miqueias capítulo 5, verso 2, anuncia que o Messias viria de Belém. E em Mateus 10, de 35 a 36, Jesus citou Miqueias ao chamar seus discípulos, numa relação com Miqueias 7, 2, que diz: pereceu da terra o piedoso, e não há entre homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede. Esta também é uma abordagem que Jesus vai trazer aos seus discípulos. Assim, então, conquanto seja um personagem pequeno no conteúdo e de uma pequena vila ali e aldeia próximo de Jerusalém, percebemos em outros livros da Bíblia e até no ministério de Jesus e na maneira como se esperava aquele que nasceria de Belém, reconhecendo que esse profeta tem uma influência na cultura e uma influência que aponta para a espera messiânica. Quando olhamos então sobre a doutrina, temos duas coisas que devem ser salientadas. A santidade pessoal, ela está em contraste com o rito religioso. Sem o devido zelo ou cuidado com o rito aparente, mas agora o chamado é para uma vida de santidade, enquanto que a responsabilidade social, ela tem a ver com a maneira como a injustiça e impiedade permitida pelos líderes religiosos. Então você tem um julgamento a Samaria, um julgamento a Jerusalém, mas você tem um julgamento aos líderes, aos profetas, aos sacerdotes. Mesmo que tenhamos em ambas as situações esperança, mesmo que tenhamos nesse livro sempre uma mensagem de conforto e apontando para um futuro de restauração, estas duas coisas são muito importantes e elas aparecem no livro como sendo um grande chamado à santidade pessoal e à responsabilidade social. Veja, isso está amparado por aquele versículo em que o Senhor requer que o seu povo, que os seus adoradores, eles pratiquem a justiça,
eles amem a misericórdia e andem humildemente na presença do Senhor. A gente pode dizer que Miqueias, em relação ao Novo Testamento, está principalmente enfatizado aqui a partir do capítulo 5, verso 2, que diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para fugar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui a gente entende então que a principal relação entre Miqueias e o Novo Testamento é a profecia do nascimento de Jesus, nascimento messiânico em Belém, a terra de Davi. Aqui isso sinaliza a descendência real e o cumprimento da aliança davídica, como já foi dito, sem dúvida. Essa profecia foi citada pelos sacerdotes e escribas como lugar do nascimento do Messias, conforme a gente pode ler em Mateus 2, nos versos de 4 a 6. O que a gente pode considerar, então, a respeito disso? É que esta é uma grande e importante experiência que marca um chamado profético e a relevância do chamado profético que nós encontramos na vida de um homem cujo nome significa quem é como Deus. Quem é como Deus. Nós cantamos uma música que diz assim: quem é Deus como nosso Deus? Quem é como o Senhor? Esta é uma declaração que é a vida do profeta Miqueias. A conclusão que nós podemos chegar sobre esse livro é que no livro do profeta Miqueias, Deus repreende e consola as pessoas de Judá. A repreensão, ela não anula a consolação. A consolação não anula a repreensão. Elas se completam. E as pessoas de Judá devem tomar como um alerta. Através de Miqueias, o Senhor está apelando a que obedeçam à sua vontade. E o tema central do livro, sim, está resumido aqui no versículo 8. Deus não pede nada além de que andemos com Ele. O resto é consequência desse andar. Cabe a nós assumirmos esta responsabilidade. Quando andamos com Deus em humildade, diante da sua presença, nós podemos viver e amar a misericórdia. Nós podemos olhar as situações que nos cercam com temor e com piedade, vivendo em justiça. E esta é a maneira como nós podemos, através do livro do profeta Miqueias, ver a maneira como o Senhor se compadece do seu povo, como Ele reedifica o seu povo, como apesar de condená-lo, Ele também traz uma perspectiva de esperança. Eu penso que o capítulo de número 6, que fala de que o Senhor se compadece de Israel, ele mostra como o Senhor não deixa de estabelecer o seu juízo, a sua sentença, mas como junto com a sua sentença revela, anuncia e apresenta esperança. O verso de número 20, que é o último verso que fecha o livro de Miqueias, diz assim: mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. O que Deus faz é mostrar o tempo todo que, apesar da infidelidade do seu povo, Ele mostra a sua fidelidade, a sua aliança. E vejam, e pasmem, Ele está agora, Miqueias, muito distante de Abraão e de Jacó, mas ele diz que o que o Senhor anuncia aqui é como cumprindo a sua fidelidade, mostrando a Jacó
e mostrando a Abraão, mostrando a Jacó a sua fidelidade e mostrando a Abraão a sua misericórdia. Porque o Senhor jurou a estes no passado que estaria com eles por todas as gerações. O livro é pequeno, o livro tem 7 capítulos e tem ensinamentos muito importantes. Miqueias foi escrito para apresentar as acusações de Deus contra o seu povo, sim, e os líderes de Israel pelo pecado e pela injustiça, mas também mostrando a misericórdia e um andar humilde diante dele. A mensagem que nós temos aqui é que é bom para nós, é aquilo que Deus quer de nós, é exatamente que nós pratiquemos a justiça, que nós amemos a misericórdia e que andemos humildemente na sua presença. Se pudermos resumir os ensinamentos do livro de Miqueias, eu diria que são 6 ensinamentos. O primeiro, Deus odeia a injustiça e a impiedade. O segundo, Deus julgará os líderes espirituais com severidade, pois requer integridade dos seus líderes e honestidade deles. A terceira, o segredo do ministério eficaz, em nome de Deus, é andar no poder do Espírito. A quarta coisa que aprendemos aqui é que o Messias nascerá em Belém. E esta é uma grande e poderosa inspiração. A quinta, Deus não está interessado em rito religioso, mas sim que hajamos com justiça. E sexto, ninguém é como o Senhor, que é o nome de Miqueias. Ele perdoa pecados e o seu amor e a sua fidelidade são infalíveis. Dito isto, então, eu anseio e desejo que a luz de Deus seja sobre o seu coração, que ao ouvir e ler o livro do profeta Miqueias, você seja chamado a estar na sua presença, a praticar a justiça, a amar a misericórdia e a andar humildemente diante dele. Querido Pai, em tua presença, buscamos tua face e clamamos tua misericórdia, porque não somos bons. Hoje, diante dos ouvintes e diante do Senhor, nós suplicamos que o Senhor venha trazer um quebrantamento aos corações, para se voltarem para o Senhor com um coração contrito, para abandonarem seus descaminhos, para servirem a Deus de todo o coração. Guarda-nos, ó Deus, enquanto lemos a tua palavra, que em tudo o Senhor seja glorificado. Obrigado por esse encontro. Nós pedimos a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Desejo que você tenha um dia abençoado e que Deus nos permita um próximo encontro em nome de Jesus. Deus nos abençoe.